É evidente que muitas pessoas, ao se depararem com um gráfico como o do Bitcoin, né, saiu de zero, basicamente, para 51 mil dólares, né, chegando aí próximo de 70 mil dólares em seu topo histórico, e podendo até romper esse patamar, se deparam com a possibilidade de estar chegando tarde demais. Muitos gostam de ser mais pessimistas, tá? Mas a gente tem que levar em consideração aqui algumas possibilidades, né? O ciclo de ondas de Elliott destaca que nós temos impulsos e correções em estruturas fractais, que tendem a se repetir em graus maiores, neste caso que você está vendo, um gráfico semanal, né? Até graus muito pequenos, como minutos, segundos até mesmo. Então, assim, esses fractais respeitam alguns comportamentos. E eu vou trazer aqui algumas das possibilidades, tá? Seja ela mais bearish, seja ela mais bullish. Bearish para pessoas pessimistas, bullish para as pessoas otimistas, tá? Eu quero lembrar os amigos que mesmo no cenário bearish, ele seria muito otimista no longo prazo. Ou seja, é quase que dizer que para ti o Bitcoin não tem erro. Ele pode sofrer correções, mas essa correção poderia deixar o preço num nível de oportunidade histórica, o que dificilmente vai acontecer, na minha opinião. Ou seja, quando nos deparamos com uma possível estrutura de onda de ciclo, né, se a gente estiver olhando isso aqui como um ciclo completo, de onda 1, 2, 3, 4, 5 e um ABC de correção de todo o ciclo, a gente poderia ter o nível aí dos preços a 11.962 dólares até 4.755, o que eu acho muito pouco provável. Uma estrutura possível, porque seria uma onda 1 de um ciclo que está recém-iniciando. E como eu, você sabe que o Bitcoin é muito novo. Então, nada impede disso acontecer, mas as probabilidades não estão a favor desta contagem. Mas ela é, até o presente momento, uma possível contagem válida. Ok? Bem, você provavelmente lembra de um número chamado 12K, né? Muitas pessoas falavam que o preço iria para esse determinado ponto. Talvez uma das bases para essa leitura fosse realmente uma possível correção de ciclo. Algo que não estaria sendo fora do padrão. Ou, né, algo que seria uma ótima oportunidade para a maior parte das pessoas que está de fora do Bitcoin. Como falei anteriormente, acho difícil que essa oportunidade aconteça. Mas ainda está na mesa. Essa variável, ela é possível, assim como outras variáveis são, como por exemplo esta, onde nós estamos aqui em uma onda 1, 2, fizemos agora a onda 3, estamos entrando aí numa possível onda 4. Essa onda 4 de um possível ciclo teria como objetivo uma estrutura um pouco mais corretiva, sendo que a gente iniciou o processo lá em 2021 com ABC, ABC para cima, e aqui 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, um ABC para cima, formando aqui talvez uma onda WXY, né, uma estrutura de X, que é uma onda que vai falhar, né, essa onda aqui que pode ser também um ABC muito amplo, né, mas são leituras variadas e possíveis, tá? Então essa leitura aqui é possível de um grande ABC que vocês estão vendo aqui. Então tem um ABC aqui, um ABC para cima e agora 1, 2, 3, 4, 5, podendo levar o preço para níveis bem profundos. Mais uma vez, eu acredito nesta contagem, essa contagem para mim é a menos provável, tá bom? Isso faria com que o preço entrasse em uma correção muito profunda. Mas eu quero lembrar para vocês que se isso acontecer, aqui sim nós teríamos o melhor dos mundos. Porque se tudo isso for um impulso que está dando talvez um último movimento de onda 5 aqui nesse ciclo, a gente vai ter ainda mais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai ter muitos movimentos, assim como talvez foi esse de onda 3, tão amplo aqui para percorrer a onda 5 e a gente poderia estar chegando a níveis muito altos, como 1 milhão de dólares por unidade. Você quer ver o Bitcoin a 1 milhão de dólares por unidade? Saiba que se esse tipo de correção acontece, tanto de onda 4 de super ciclo como de onda 2, isso é muito provável. Olha que interessante isso. Uma correção que é pouco provável
que hoje o preço está subindo com muita violência, né, muito forte, pode dar origem a um nível de preços que hoje não é tão provável, que é o preço a $1 milhão. Como as coisas são paradoxais, né? Uma correção mais profunda pode gerar um impulso muito amplo, porque a gente estaria dando início a um novo movimento. E se tudo isso foi uma onda 1, 2, a gente vai estar entrando na onda mais forte do mercado, que seria a onda 3. Aí poderíamos realmente chegar a $1 milhão por unidade de Bitcoin. Facilmente, mas facilmente mesmo. Mas não acho que esse seja o cenário mais provável para esse momento. Então aqui eu vou trazer para você algumas variáveis que são mais prováveis na minha visão. Tá? Se a gente estiver em uma onda corretiva, tá? Eu acho que a gente poderia estar, né, se fosse esse realmente um padrão, a gente poderia ter uma das variáveis, né, que eu comentei dentro dessa onda 4, né, que seria um WXY, né, uma possível estrutura corretiva aqui, com esse combo, tá? Ou até mesmo esse combo aqui, tá bom? Algo muito semelhante, essas duas possibilidades são válidas. Mas como eu comentei que eu não acredito que a gente vai renovar mínimas, e eu acho que esse aqui foi o fundo do ciclo, existe a possibilidade até mesmo da gente estar construindo um movimento que seja uma grande estrutura de rompimento de topo, tá? Ou seja, uma nova estrutura de onda de impulso. O que poderia levar todo esse movimento que foi uma desvalorização de 76%, sendo apenas uma onda 4 do ciclo, e estamos finalizando a última onda, talvez gerando aí para ti a última oportunidade de pegar um grande movimento no Bitcoin. Lembra que existe uma alternância, né? Ondas mais abruptas no preço, primeira correção de 93% do Bitcoin. Então, um movimento rápido e agudo no preço, corrigiu no preço. Ao passo que quando a gente olha esta correção aqui, foi uma correção mais longa no tempo e a gente não corrigiu de maneira tão profunda, né? A gente corrigiu menos, mas de maneira mais longa, mais complexa. Então é uma onda que poderia ser válida para uma onda 4, a gente estaria entrando aí numa onda 5, que pode levar o Bitcoin para níveis aí superiores a $100 mil. Então a gente pode sim, dentro desse ciclo, na minha perspectiva, esperar algo nesse sentido, tá bom? Também é uma contagem válida. Na minha opinião, o BTC atualmente está construindo algo semelhante a isso, tá? A gente tem como contagem anterior isso aqui, né? Uma onda, eu vou cair para um gráfico diário para ficar mais fácil, tá? Uma onda que é 1, 2, 3, 4, 5, fechando a onda 1, um ABC corretivo lateral e agora um novo impulso, né, sendo construído. O que realmente é uma dúvida, um questionamento super válido, é se este movimento atual, tá, dessa estrutura, ainda não acabou e a gente vai acabar em breve, né, levando o preço a chegar a um nível um pouco mais alto. Talvez testando um topo muito importante, que é a faixa aí dos $65 mil, tá? E corrigindo novamente, para daí fazer um impulso muito violento, levando o preço para níveis bem mais altos. Ou se a gente já está num movimento final e esse processo já está acabando por aqui, né? Então a gente pode sim ter uma onda 5 um pouco mais curta, né? Porque se a gente pensar em toda a amplitude dessa onda 3, alternado por uma onda 4, a gente pode ter uma onda como essa aqui. Eu quero trazer para você que essa onda pode parar um pouco mais baixa, né? A gente poderia até mesmo perder essa mínima, o que geraria muita oportunidade. Eu quero lembrar que se nós estamos neste movimento de onda 1, 2, isso aqui foi um movimento amplo, né? E a onda 3 é a maior de todas as ondas. Então perceba que esse 1, 2 que a gente está desenhando aqui, de maneira alternada, né, que é em azul, no grau azul, não vou falar o nome dos graus para não confundir, vou deixar por cores para facilitar para vocês. Este grau, caso venha para uma correção aqui, o que poderia ser uma correção super válida para níveis um pouco mais profundos, como $36 mil, talvez até mesmo testando os 40 de novo, né? Poderia gerar para nós uma oportunidade de compra para um grande impulso de alta. Tá? Este movimento é talvez a última oportunidade antes do movimento muito parabólico, porque a gente sabe que depois que o Bitcoin entra numa onda 3, ele sobe assim, ó. Isso aqui é uma onda 3 de impulso, tá? Então, olha como é rápido o movimento.
Então eu quero lembrar os amigos que se a gente realmente estiver numa onda 3, eu acho que não é o tempo de ficar brincando, dizendo assim, talvez corrija para um fundo, talvez perca. Não. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento aos níveis, porque gera uma certa urgência. E agora eu trago para vocês algumas das contagens que para mim são as mais claras possíveis para um movimento do gráfico diário mesmo. Mesmo se a gente estiver nessa onda 1, 2 e iniciarmos uma onda 3, 4, 5 para finalizar a onda 3, né, do ciclo maior, talvez fazer uma 4 depois de correção, pode ser até mais rápida, visto que essa correção foi mais lateral, e depois uma 5 ali por volta do ano de 2025, finalzinho, início de 2026, né? Então, isso seria algo dentro do padrão do ciclo do Bitcoin. A gente deve ficar atento a essa última oportunidade que você não pode perder. Talvez seja uma correção que ainda fique clara antes de nós entrarmos num movimento parabólico como esse. Você vai comprar depois que o preço fizer esse tipo de movimento? Talvez não. Então, lembre-se que o preço faz isso. Tá? Quando ele engata um movimento de onda 3, ele sobe quase que em linha reta. Então, acho que é o momento ainda de você estar buscando posições. Tá? Então, você não pode, na minha opinião, eu acredito que nós estamos com maior probabilidade nesse tipo de movimento, não podemos descartar as hipóteses apresentadas, porque são contagens que ainda podem ser válidas, mas quanto mais o tempo passa, menos provável fica correções mais profundas e mais provável fica um impulso que venha a romper o topo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora os gráficos diários e as possibilidades de Elliott. Para quem acompanha minhas últimas análises e estudos das ondas de Elliott, percebeu que eu tinha uma contagem como essa, né? Que isso aqui era sim um impulso que estava dando início a 1, 2 de uma onda que a gente está construindo ainda em um grau super amplo, né? Que foi aquele grau maior que eu mostrei para vocês em uma escala muito grande, né? Que pode levar o preço para a gente lá para a faixa dos 115, 130 mil dólares, talvez, tá? Então, assim, se isso aqui é um impulso muito forte, a gente tinha como contagem válida esse tipo de estrutura. É uma onda 1 e a gente está encontrando em busca de uma onda 2 aqui. Eu quero lembrar aos amigos que se essa onda 2 ainda não tiver acontecido, ela pode acontecer de duas maneiras. A maneira mais clássica e mais clara que pode acontecer seria algo que o preço está construindo, que é chamado de Expanded Flat. Tá? É uma onda expandida, tá? Que ela rompe um topo anterior e cria uma armadilha. Leandro, mas já rompeu e evoluiu tanto, qual seria um certo nível de invalidação? Acima de 54 mil dólares vai invalidar bastante esse tipo de leitura. Por quê? Porque Elliott trabalha com invalidações também. Não é simplesmente ficar jogando onda para cima e para baixo, tentando contar e dizendo que é isso ou aquilo. Existe um cenário que está validando ou invalidando as possibilidades. Tá? Caso isso aconteça, uma das variáveis seria essa daqui. A gente poderia, a partir de agora, ao testar esse nível, que é um nível chave da Expanded Flat, a gente poderia iniciar um processo corretivo que pode levar o preço para talvez uma correção mais profunda e rápida. Lembrando que ondas Expanded Flat, a onda C tende a ser muito forte, impulsiva e rápida. Tá? Lembrando que também a gente está muito próximo do halving, o que pode gerar, normalmente e historicamente gera, um período de correção. Mas como o preço está muito forte, nós não podemos ter apenas esta correção como sendo a correção mais provável, porque o preço está muito forte, ele está muito próximo de invalidar essa leitura. E quando a gente fala de Elliott, a gente tenta trazer para vocês leituras com pontos de invalidação e pontos de validação. Por quê? Porque se eu sei que aqui é uma zona de suporte, eu não vou vender aqui, então eu vou ter vantagem em comprar aqui. Se eu sei que aqui é uma zona de resistência, eu não vou comprar, eu vou ter vantagem em vender. Então é basicamente para isso, para quem opera. Mas para quem quer ter uma noção do ciclo, uma das oportunidades também em contagens válidas seria uma running flat. Uma running flat é uma onda que eu vou até trazer para vocês, eu até tenho aqui um slide, tá? Uma deriva, tá? Que é muito diferente e ela já apareceu no gráfico do Bitcoin. E eu trouxe para vocês essa possibilidade porque eu voltei no passado e observei que isso já tinha acontecido. Por isso eu estou trazendo para você uma possibilidade que já aconteceu no ciclo passado. Foi um ABC, ABC para cima, uma correção que não perde o fundo anterior e depois a gente volta a subir com muita força. Isso aqui é uma possibilidade totalmente válida. É um movimento que para mim seria lindo, de livro. E aí
vai ficar claro, mais uma vez, para quem entende as leituras de Elliott, que é possível uma compra nessa região, stops aqui, provavelmente, com alvos nessa estrutura, ou talvez até mesmo uma confirmação de compra aqui, com movimentos assim. Então tem aonde comprar? Dá para comprar no ponto de teste, dá para comprar no pullback, e aí sim a confirmação clara para todo o varejo e para todas as pessoas vai estar acima dessa máxima, né? Que é onde o preço confirma que foi esse padrão construído. É evidente que a gente só consegue ter a garantia de que algo aconteceu depois que acontece. Mas dificilmente tu vai ver pessoas fazendo esse tipo de leitura que eu estou fazendo. Por quê? Porque a galera normalmente é engenheiro de obra pronta. Eles veem o preço que já foi construído e dizem, eu falei, mas falou quando? Na possibilidade. Não falou nunca. Então, assim, eu estou trazendo para vocês as possibilidades. Eu prevejo o futuro? Eu não prevejo. E eu quero tratar de maneira muito clara essas possibilidades, porque depois, se caso o preço corrija até aqui e você não aproveita esse tipo de oportunidade, infelizmente você vai ficar de fora de um movimento que tende a ser muito rápido e violento. Tá bom? Então fique atento a isso. E lembra que eu falei para vocês que isso aqui, essa possível variável já aconteceu no Bitcoin, criando uma onda 1-2 com um plano 2 mais alto, né? Criando o que não é muito comum, que é um zigue-zague com uma onda A. Então eu vou desenhar aqui para vocês, onda A, vou deixar maior. Isso aqui seria uma onda A, isso aqui seria uma onda B, e isso aqui seria uma onda C. Algo exatamente como descrito aqui, tá bom? Nesse plano aqui de livro, basicamente, tá? Então seria algo nesse sentido, totalmente válido. Onda 1, 2, se a gente iniciaria um ciclo muito, muito, muito forte, tá bom? Lembrem-se disso. Se o preço volta para esse ponto e não perde o fundo, e a gente cria um ABC em deriva, em running flat, uma onda que está fugindo, está fazendo uma movimentação muito otimista, nem perde fundos, corrige raso, a gente está entrando para um bull market muito forte. E aparentemente tudo se encaminha para isso. A gente tem as instituições andando juntos, lado a lado, com a maior parte das pessoas agora tendo acesso ao Bitcoin. E lembre-se daquele ciclo que a gente pode estar vivendo no Bitcoin. Você lembra qual é? Que a gente pode estar na última estrutura, na onda 5, que eu acredito que seja uma possibilidade. Então vou voltar para vocês ver comigo. Esse seria um dos estudos com possibilidades, né? Estamos finalizando uma onda 4, iniciando uma onda 5 do ciclo, né? Ondas 5 são caracterizadas por aumento da euforia, acesso a todas as pessoas. Você lembra do ETF quando a gente fala disso? Aumento da euforia, acesso a mais pessoas, algo que se torna mainstream, algo que se torna óbvio. Como assim você não investe em Bitcoin? Quando isso acontece, é muito nítido a possibilidade de estarmos em uma onda 5, que é uma onda de grande movimento, que pode ser muito eufórica e pautada pela ganância, pela vontade de estar exposto ao ativo e pelo famoso FOMO, o medo de ficar de fora. Então é possível que a gente esteja se encaminhando para este movimento, que para mim faz bastante sentido, tá? E, como eu comentei para vocês, se nós estivermos neste movimento, as correções vão ser mais rasas, porque é um movimento muito ganancioso, muito eufórico, tá? Então, voltar e olhar para uma expanded flat, uma estrutura que poderia falhar esse rompimento, né? Como foi o que eu comentei como possibilidade, que seria algo assim, né? Uma expanded, uma ABC com esse C mais baixo, né? Se torna menos provável. O que começa a ficar mais provável se a gente realmente tiver a invalidação dessa onda expandida? A gente ainda não teve a invalidação, mas podemos ter. Se a gente tiver a invalidação, a gente vai ter o quê? Uma running flat. Uma estrutura muito forte, muito mais otimista, com um C mais alto. E lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês o que aconteceu no ciclo passado, antes do mercado entrar na onda 3, que é a onda mais rápida e forte, que a gente ainda não entrou, que acredito que estamos entrando, que é a onda que rompe o topo histórico anterior. Eu vou mostrar para vocês e foi exatamente um padrão como esse que aconteceu. Um running flat. Vou mostrar para vocês agora. Perceba aqui o último ciclo. Após o grande incidente da pandemia, a gente teve um movimento de crash, gerando uma onda 1, 2,
E lembra qual que é a onda mais forte de todo o ciclo? Sim, meus amigos, é a onda 3. Aí essa onda 3 ela foi construída a partir da onde? Do fundo da onda 2. A partir daí, a onda 1, 2, que deu início à onda 3, na minha humilde opinião, pode ser sim que foi construída com base num running flat, que é uma onda muito forte, que até mesmo a correção é em deriva, que até mesmo a correção é apontando para cima. Imagina um canal de alta que rompe para cima. Isso é extremamente baixa probabilidade. Quando o mercado entra numa fase em que ele se movimenta para baixa probabilidade, ele entra normalmente numa fase de rompimento, o famoso breakout mode. Você não deve operar contra essa fase, porque ela é uma fase muito violenta. E se a gente olhar agora para uma onda 1, 2, a gente pode ver toda a validação. ABC, 1, 2, 3, 4, 5, criando por consequência um ABC running flat. Ou seja, uma onda em deriva, uma onda de fuga, uma onda em deriva, apontando para cima. Todos apontavam que o preço ia fazer o que aqui? Romper para baixo. O que ele fez? A baixa probabilidade. Rompeu para cima e desenvolveu um movimento muito violento, subindo em pé. Então eu quero agora trazer para você a realidade, que é: ninguém consegue prever o futuro. Mas com base em algumas possibilidades, você pode estar preparado para diversos cenários. Se você gosta desses conteúdos, como foi o que tu assistiu agora? Sem mimimi, sem o que eu acho, que para mim é, o que há... Não tô nem aí. A opinião de cada um eu respeito, a minha opinião eu tenho, mas eu simplesmente não quero trazer só a minha opinião. Porque no final das contas, o que pode acontecer e as possibilidades são o que realmente vão fazer a diferença para ti. Porque se tu souber os cenários mais diversos possíveis, você pode traçar um plano para eles. Agora, se tu ficar preso na tua única e exclusiva opinião, tu vai ficar preso em uma única rota. O que pode dar muito errado. Porque imagina se a tua opinião está errada. Tu vai assumir que tu está errado? Dificilmente. As pessoas não gostam de assumir que estão erradas. Ninguém gosta. Mas eu quero trazer para você essa leitura, que são sim variáveis possíveis dentro do movimento de preço. A gente não prevê o futuro, mas com base em Elliott a gente tem os melhores pontos que podem ser negociados. Então, mesmo que o preço do Bitcoin faça uma correção agora e venha para uma movimentação aqui, trazendo uma última oportunidade, o que vai trazer o preço para a faixa dos 41.500, talvez 44.000, talvez até menos, 45.900, 46. Mas fazendo este plano, a gente tem como possibilidade de buscar compras nessa região, porque a gente tem uma rota. Se o preço não fizer isso e fizer uma expanded flat e vier para uma correção mais aguda, a gente sabe que a gente vai ter um nível, um chave aqui embaixo, a gente vai poder traçar estruturas para se beneficiar disso. E isso aqui vai deixar o preço muito otimista também. Agora, se a gente estiver diante de um cenário em que essa onda 1 ainda não acabou, será que você está preparado para ouvir isso e ver uma correção mais longa? Será que tu tem noção dos cenários que podem acontecer? Das contagens menos prováveis, mas que ainda estão válidas na mesa? Lembra sempre que não é um jogo de adivinhação, mas sim de probabilidades. Na minha opinião, as possibilidades mais prováveis nesse momento são essas que eu apresentei para você nesse estudo de Elliott. Eu espero ter conseguido ajudar cada um de vocês. Eu vou deixar aqui algo que para mim seria ótimo que acontecesse, que seria uma onda como essa, né? Uma onda muito otimista dentro do ciclo. Gostaria muito de estar observando isso aqui com vocês, porque todo mundo gosta que o preço suba. Afinal de contas, fica mais fácil para todas as pessoas se beneficiarem disso. O mercado mais corretivo e mais lateral é muito mais complexo de se negociar. Então a gente sabe que a maior parte das pessoas não conseguem se beneficiar disso. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo que ficou longo, sim, mas eu agradeço cada minuto que você passou aqui, buscando se informar, buscando ter noção das possibilidades. E eu só fiz esse vídeo, eu sei que ia demorar mais, porque vocês pediram no nosso grupo do Telegram. Então eu fico muito feliz em vocês gostarem dessas possibilidades, das leituras válidas de Elliott, e eu espero ter conseguido contribuir compartilhando um pouco dos meus estudos
e um pouco do que eu acredito ser mais provável e menos provável. Revise, volte no início desse vídeo, veja novamente o final, veja o que para mim faz mais sentido, o que para mim não faz tão sentido. E lembre-se sempre, mercado é uma questão de probabilidades, eu espero que você consiga sempre negociar a favor delas. Meu forte abraço, te desejo uma ótima semana e até o próximo vídeo.